Boa noite. Para iniciar a palestra da noite de hoje, nós vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso, por Franciscano Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem chama-se Renovação Necessária. Não extingais o Espírito. Paulo, 1 Tessalonicenses 5,19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abre o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes da evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida, edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Então, vamos iniciar fazendo uma prece, pedindo à espiritualidade amiga que nos ampare, nos fortaleça, a fim de que possamos, Senhor, estar contigo em todos os momentos de nossa existência. Jesus amado, ilumina e protege os nossos corações. Ilumina e protege os corações de todos aqueles que aqui estão ligados, a fim de que possamos, Senhor, nos aprimorar a cada dia. Que a reencarnação seja uma bênção, para que possamos, assim, ser cada dia melhor hoje do que fomos ontem. Ampara e protege, Jesus, todos aqueles que sofrem na humanidade, que neste momento passam por aflições, dificuldades. Dá-lhes coragem, dá-lhes resignação, que a tua luz possa alcançar a todos, hoje e agora, e por todos sempre. Queridos irmãos, a palestra da noite de hoje é intitulada A Reencarnação e os Laços de Família. E se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Neste capítulo, Kardec nos fala da reencarnação, da importância que esta lei de Deus tem em nossas existências para o nosso aperfeiçoamento. E neste item 18, intitulado A Reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, Kardec responde uma questão muito importante para a nossa existência. O que acontece com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, após a desencarnação? Nos separamos ou nos encontraremos na erradicidade, ou nos encontraremos na espiritualidade? Kardec nos fala o seguinte:
os laços de família, não sofrem destruição nenhuma com a reencarnação, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói, nos esclarecendo de que, à medida que reencarnamos, estamos aqui encontrando seres queridos. E ao voltarmos à espiritualidade, iremos reencontrar esses seres e muito mais do que isso. Iremos reencontrar seres que aqui não estão reencarnados, mas que fazem parte de nossa família espiritual. E como se dá a união da família espiritual? No espaço, nos fala Kardec, que os espíritos formam grupos familiares entrelaçados pela afeição, pelo amor, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ou seja, a base que constitui a nossa família espiritual é a afeição, é a simpatia, são as nossas semelhanças. E quando estamos encarnados, nos fala Kardec, apenas momentaneamente nos separamos daqueles que amamos. Porquanto, ao regressarmos à erraticidade, novamente nos reunimos. Como nos reunimos com amigos, como nos voltamos de uma viagem. Se resolvemos sair de onde moramos, vamos passar algum 1, 2, 5 anos, seja quanto for, fora. Ao regressarmos, encontraremos amigos verdadeiros, familiares, e nos reencontramos. E assim se dá também na espiritualidade. Quando daqui saímos, nos reencontramos com aqueles que amamos. Então, muitas vezes, até segue os outros em encarnação, nos diz Kardec, que alguns espíritos seguem outros espíritos numa mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo de conhecimento, a fim de se aprimorarem, de trabalharem juntos para o aprimoramento mútuo, para o adiantamento de todos. E se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Então, os espíritos, independente de estarem encarnados ou não, que fazem parte da mesma família, esses não se separam. Os que ficam na erraticidade velam pelos que aqui estão, e outros se juntam na reencarnação, a fim de se aprimorarem. De modo que os mais adiantados se esforçam por fazerem com que os retardatários progridam. Existe uma lógica de cumplicidade familiar, extremamente bem elaborada pelo amor, extremamente bem estruturada. Existe uma cumplicidade na evolução dos seres que formam a mesma família, de forma que após cada existência, todos têm avançado um pouco, né, nascendo do aperfeiçoamento. Na mensagem de hoje, Emmanuel nos chama a atenção para que pensemos todos os dias sobre o que estamos fazendo aqui na Terra, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos sentimentos, sobre tudo aquilo que buscamos, a fim de que não venhamos a estagnar em grandes dificuldades, a fim de que nos aprimorem. E é isso que Kardec nos fala. Mesmo que seja pouco, ao sairmos daqui, estaremos um pouco melhores do que aqui chegamos. E os familiares se unem exatamente com esse objetivo. Os espíritos nos informam, os espíritos superiores, que as reencarnações são extremamente bem elaboradas, criando condições para que possamos estar na família certa, com as pessoas certas, a fim de nos aprimorarmos sempre, a fim de que consigamos reparar dificuldades existentes e de receber espíritos que
estão mais ou menos adiantados, de forma a que exista exatamente essa ajuda mútua, a fim de que exista esse aprimoramento mútuo entre os seres de um mesmo grupo, os seres que são afins. E que cada vez que estamos menos presos à matéria, quanto mais nos aperfeiçoamos, quanto mais sucessivas em reencarnação temos, compartilhamos de afeição recíproca, vamos nos livrando do egoísmo, vamos nos livrando das mágoas, vamos nos livrando desses sentimentos inferiores que nos unem, garantindo assim que em sucessivas reencarnações conseguiremos juntos galgar longos passos para a perfeição. Então, à medida que vamos reencarnando com os nossos entes queridos, nossos familiares, Kardec nos fala que vamos tendo a oportunidade de evoluir de forma mútua, buscando sempre o aprimoramento comum. Ele nos fala assim: está bem visto que aqui se trata de afeição real. É disso que Kardec está falando nesse capítulo. Da afeição verdadeira, de uma alma por outra alma. Esta afeição é a única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Então, nós estamos falando exatamente das afeições verdadeiras, dos amores verdadeiros. Porque aqueles relacionamentos feitos apenas por sentidos ou apenas por interesse não sobrevivem à matéria. Os relacionamentos que sobrevivem à matéria, os duráveis, somente são os de afeições espirituais. Os de natureza carnais se extinguem com o que lhe deu origem, que é a carne. Então, no que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são um para os outros. E a morte as separa na terra e nos céus. Então, não nos preocupemos com os nossos entes queridos em demasia quando nos separamos através do desencarne. Porque, com certeza, se existe uma ligação afetiva, se existe uma ligação maior, iremos nos reencontrar na espiritualidade. No livro Nosso Lar, André Luiz conta a sua história após o seu desencarne. Quem não leu esse livro ainda, ele é um livro bem conhecido, né? É um livro que foi muito lido pelos espíritas e pelos não espíritas. Mas André Luiz nos fala, tem até um filme a esse respeito, Nosso Lar, sobre esse livro. André Luiz nos fala do que acontece com ele após o seu desencarne, da ligação que a sua mãe tem com ele. Ela vela por ele em todos os momentos após o seu desencarne, apesar de não conseguir se aproximar, porque ele se encontra no umbral, a sua mãe ora por ele, pede a interferência dos espíritos que coordenam a colônia espiritual de Nosso Lar, a fim de que possam socorrê-lo. E na hora que André Luiz está pronto, na hora que ele roga a Deus socorro, né, pelas dificuldades que ele se encontra no umbral, nesse momento penoso, ele é socorrido, né, pelos irmãos de Nosso Lar, os socorristas, e encontram, logo após esse processo de socorro, ele encontra, de refazimento na colônia, ele encontra a sua mãe, que explica que nunca o abandonou, que estava velando por ele, e sob a sua interferência também, os espíritos conseguiram, assim, se aproximar e socorrê-lo. A sua mãe já é um espírito mais evoluído e encontra-se em uma outra colônia espiritual. André Luiz é levado a fazer vários passeios com ela, recebe a sua visita, até que um dia a sua mãe vem visitá-la para lhe falar que pretende
reencarnar. No capítulo 46, intitulado Sacrifício de Mulher, André Luiz discorre sobre esse encontro. Quando ela fala que quer reencarnar, ele não entende. Até porque, livre na espiritualidade do corpo físico, ele ainda tem uma visão muito forte de que aquela felicidade que ele encontrou na espiritualidade, mesmo tendo passado por dificuldades, mas naquele processo de recuperação, experimentando a liberdade de estar fora do corpo físico, ele não pretende reencarnar e não entende porque que sua mãe, que encontra-se no estado mais evoluído do que ele, queira fazer isso. E ela lhe lembra das dificuldades encontradas pelo seu pai. O pai de André Luiz está com o coração extremamente amargurado, como não dizer também envenenado, pelo ódio, pelas angústias, e é perseguido por duas mulheres. Teve um relacionamento na última encarnação, né? Embora casado com a mãe de André Luiz, ele teve um relacionamento com essas duas mulheres, e esse relacionamento foi desastroso, e elas não o perdoam, e o perseguem na espiritualidade. E por estar extremamente descrente, cético, ela não consegue se aproximar dele, embora já tenha feito várias interferências. E por não conseguir, ela desenvolve um plano socorrista para esse espírito amado. Ela pede a interferência dos irmãos superiores para que possam programar compulsivamente a sua reencarnação. Ora, nós sabemos que a reencarnação é um processo elaborado, com a participação do espírito, quando assim ele tem condição de fazê-lo. Quando não, por socorro da espiritualidade e pela bondade divina, os espíritos são aqui trazidos à Terra, né, se aproveitando de alguns impulsos para seu aprimoramento ou para que se encontrem livres dos seus perseguidores. Eles concordam com a reencarnação. E por se encontrar perseguido por estes dois espíritos, o pai de André Luiz concorda em reencarnar. E mesmo que de forma um pouco compulsória, ele vai reencarnar, a sua mãe lhe conta, e logo em seguida ele irá reencarnar também, para que possa, sim, desposá-lo novamente e tentar fazer com que ele possa se aprimorar, ele possa entender um pouco mais e adquirir as bondades divinas e adquirir, sim, maiores virtudes. André Luiz pergunta por que é que ela não socorre da espiritualidade, como fez com ele. E ela novamente lhe diz que o coração que ama não abandona, e que ela precisa ter pessoalmente com ele. E como ele não pode ir até as esferas superiores, e ela não consegue acessá-lo nas esferas inferiores, ela resolve reencarnar junto dele, para assim poder compartilhar um pouco do amor e das virtudes que já adquiriu. E André Luiz pergunta pelas duas mulheres, e a sua mãe esclarece que as duas mulheres serão recebidas como filhas suas, a fim de que possam também unir-se em laços de família com o pai dele e assim promover o perdão entre espíritos que ainda encontram-se em grande dificuldade. André Luiz fica extremamente sensibilizado pela capacidade de renúncia que tem a sua mãe. Ele narra que se ajoelha, beija as suas mãos. E a partir daquele momento, nos diz André Luiz, que aquele espírito não é só a sua mãe, mas é uma mensageira do amparo, que sabia converter os seus verdugos em filhos do seu coração, para que eles retornassem ao caminho dos filhos de Deus. A sua mãe se despede dele, dizendo que irá se preparar para a reencarnação e que mais tarde, quem sabe, talvez, regresse a nosso lar e que Deus conceda a ela efeitos sacrossantos para uma grande festividade
afetos sacrossantos para uma grande festividade de alegria, amor e união. E é este amor de que Allan Kardec nos fala no capítulo 4, item 18. É o amor verdadeiro, que reúne corações, garantindo assim que o progresso aconteça através do abençoado processo de reencarnação. A Joana de Ângeles nos fala no livro Luz Viva que o amor é o sentimento superior e que se funde todas as qualidades do coração humano. É a manifestação da alma de uma força que nos eleva acima das coisas terrenas, até alturas divinas, unindo todos os seres e despertando nos que delas são portadores de uma felicidade íntima. Por isso que vale a pena fazer o exercício do amar em todas as nossas existências. Por isso que vale a pena que possamos fazer esse exercício para que possamos adquirir a qualidade verdadeira do amor, unindo assim as afeições, o coração daquele a quem nos afeiçoamos e garantindo assim que possamos permanecer unidos nesta vida e após ela. Nos lembra ainda em Luz Viva, Joana de Ângeles, que todos somos filhos de Deus. Somos membro da grande família dos espíritos. Todos espíritos assinalados com o sinal da imortalidade. Irmãos e destinados a nos conhecermos, nos unirmos nas harmonias das leis e das coisas, longe de querelas ilusórias da terra. Se nós soubéssemos o quanto é desnecessário essas querelas, já estaríamos libertados delas. Estamos aqui como um grande membro de uma família espiritual, nos fala Joana de Ângeles, para que possamos nos amar como irmãos, como nos ensinou Jesus no Pão Nosso, no Pai Nosso nos ensinando que somos todos irmãos, que precisamos perdoar para sermos perdoados, que precisamos, assim, nos resguardar das dificuldades da terra, para que não tenhamos as ilusões de tantas querelas ligadas ao plano material, que tenhamos a certeza de que o mundo espiritual nos aguarda com benécias, se assim fizermos por merecer nesta encarnação. Se assim estivermos preparados, junto com os nossos afetos, junto com os nossos familiares, para buscar o aperfeiçoamento, para buscar construir um projeto de aprimoramento para com os outros. O processo reencarnatório é extremamente inteligente e liga, através dos afetos, os espíritos necessitados de repararem dificuldades, como o caso da mãe de André Luiz, espíritos que fortalecem uns aos outros. Ninguém vem para esta terra sozinho. Existe toda uma lógica, todo um processo, toda uma ligação espiritual que faz com que as nossas famílias espirituais aqui se reúnam, que fortalece esses laços e que assim propicia a condição necessária para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, não só nossa, mas de todos os espíritos ligados, que estão ligados pelos laços da efetividade, pelos laços do resgate, pelos laços do progresso
propiciando assim não só o progresso individual, mas também o progresso coletivo e, por que não dizer, o progresso da humanidade, o progresso do nosso orbe. Então, a reencarnação não nos separa. A reencarnação nos une cada vez mais. Às vezes, a gente encontra em uma família pessoas muito parecidas com seus antepassados, né? Pessoas extremamente que repetem comportamento de outros antepassados que nem conheceram e que são muito parecidos. E se reconhecem nesses espíritos traços de antepassados. Muitas vezes são esses espíritos que retornam na mesma família várias vezes, a fim de que, como nos ensina Kardec, possamos nos aprimorar, esquecendo as dificuldades que temos e deixando assim sobreviver o amor tão necessário em nossas existências. No livro O Espírito de Verdade, Liz de Vasconcelos traz uma mensagem pela psicografia de Chico Xavier, nos dizendo que no trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Olha como Deus é perfeito, nos dando oportunidades diferenciadas. Nós falhamos em outras existências, e é por isso que nessa, muitas vezes, temos grande dificuldade. Então, entre essas sucessivas experiências de nascimento e de desencarnação, nós vamos encontrando a alegria de viver. Se estamos desesperançosos por algum motivo, pensemos que a vida é muito maior do que tudo isso, que tudo passará, que não estamos sozinhos, porque pela lógica da reencarnação, Deus colocou espíritos amigos à nossa volta para nos socorrer. Então, busquemos socorro nesses espíritos, busquemos o amparo nos nossos familiares, nos nossos amigos, e tenhamos a certeza de que não estamos aqui por acaso. A família que nos encontramos, nos lembrava Chico, é a família ideal para a situação que temos hoje, para a necessidade que temos hoje. Liz Vasconcelos continua nos falando que já nascemos e morremos milhões de vezes, contraindo e saudando obrigações, assinalando a excelsitude da providência e o valor inapreciável da humildade para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Não nos revoltemos, porque a revolta não soma para a nossa existência. A revolta não resolve. Ela é absurda e impotente. Precisamos, sim, fazer a nossa parte da melhor forma possível, compreendendo o próximo, mas não nos revoltando contra as dificuldades que temos em nossas vidas. Os caminhos que trilhamos são resultado de escolhas que fizemos, seja nesta vida ou seja em vidas anteriores. Então, tenhamos paciência, resignação, humildade, para compreender o progresso da lei divina, o progresso propiciado pelas leis divinas. Então, se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, continua nos falando Lins de Vasconcelos, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas, na medicação de todas as dores. Portanto, tolera com paciência as inevitáveis
mas breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Tenhamos paz, busquemos a paz todos os dias. Que possamos agradecer a Deus por essa oportunidade de vida, valorizando a nossa vida, a nossa existência, tendo a certeza de que sempre estaremos amparados e que, graças a Deus, pelo processo de reencarnação, podemos amar uns aos outros, podemos continuar nos encontrando, podemos, ao regressar para a espiritualidade, reencontrar almas afetas, almas queridas, que ficaram lá velando por nós. E que muitas delas, que já partiram, nossos avós, pais, que partiram antes de nós, ou mesmo nossos filhos, continuam ligados a cada um de nós, pelos laços do amor, pelos laços dos afetos. O verdadeiro companheiro, a verdadeira companheira, com certeza, estará unida na terra e nos céus. E assim continuaremos na construção, na edificação de um mundo melhor. Então, meus amigos, nós agradecemos imensamente a atenção de todos e rogamos a Deus que possamos, assim, valorizar o ser querido que se encontra ao nosso lado, aquele que recebemos, mesmo que tenha alguma dificuldade, o recebemos para que possamos junto, através de renúncias, muitas vezes, abençoadas renúncias, poder progredir e amar sempre. Então vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela vida tão bela e contida. Agradecer ao Pai por as suas leis que nos proporcionam a oportunidade de sermos cada vez melhores. E agradecer pelo processo de reencontro com almas afins. Sabemos, Senhor, que tudo tu fazes para que possamos nos aprimorar e melhorar. Abençoa os nossos corações. Abençoa os corações de todos aqueles que aqui estão ligados, a fim de que possamos sempre, Senhor, compreender os processos reencarnatórios e assim nos aprimorarmos a cada dia. Fica conosco, hoje e agora, e por todo sempre. Graças a Deus.